Você está ouvindo Multicamadas Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você estiver ouvindo esse podcast, meu nome é Alex, eu sou o apresentador do podcast Multicamadas e a minha frase para hoje é: o futuro criou raízes no passado. E a partir deste momento, essa frase vai ser importante, porque hoje, com o veredito do filme Liga da Justiça Zack Snyder, porque eu já comentei sobre os bastidores num outro podcast, vai ter um cardzinho aqui onde você será direcionado. Eu quero comentar sobre o Liga da Justiça 2017 e sobre mais uma reflexão que essa vai tirar você do seu conforto agora. Nesse momento que você está ouvindo esse podcast, escreve aí nos comentários a sua expectativa com relação ao filme foi correspondida ou a realidade que o filme te entregou não era aquilo que você queria. Tire você da sua zona de conforto e te botei numa situação para que você pense um pouco. Dito isso, a minha expectativa que se tornará realidade é que você, ao ouvir esse podcast, vai dar o seu like, vai dar o seu gostei e vai se inscrever neste canal, seja no YouTube ou no Spotify. Segue a gente, porque esse programa hoje vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Eu conto com a sua presença, ok? E vamos ao programa. Queridos e queridas ouvintes do podcast Multicamadas, eu já quero abrir o meu veredito dizendo a vocês que eu gostei muito do filme Liga da Justiça Zack Snyder. Com certeza é uma versão melhor do que o 2017, é um ponto de vista diferente dos mesmos acontecimentos, com algumas variações, com coisas que foram acrescentadas, personagens que foram melhor explorados, momentos e cenas que foram melhor explicadas, e isso foi importante para a narrativa da história, onde foi contado de fato todos os eventos, não só parcial como foi no filme de 2017, e isso foi interessante para que a gente pudesse ter esse background de algo que virá, que eu tenho certeza que virá, porque o pessoal já começou a lançar a hashtag Restaure o Snyderverse e, cara, isso aí vai acontecer. Torno a dizer as palavras do Pablo do Quatro Coisas, a gente está na década do fã. Dito isso, eu acredito que esse filme foi um divisor de águas, tanto no mercado cinematográfico como na forma de contar histórias, que é um pouco diferente da Marvel. O storytelling que o Snyder entregou nesse filme foi com certeza excepcional, mas ainda assim tem coisas, estão umas barriguinhas ali, umas coisas que poderiam ser melhor otimizadas. O tom do filme ser mais sério, a saturação de cores um pouco mais escuras. O filme parece ter o propósito de ser uma superação do luto. Enquanto o filme de 2017 é um tom mais alegre, com cores mais vibrantes, mais pastéis, cores mais claras, esse já é um outro lado da história. Como eu falei, eventos que ocorreram que depois de um tempo ramificaram de formas diferentes. O que foi mais interessante para mim no filme não foi a parte da luta do Lobo da Steppe com os heróis, que isso já era meio que previsto, onde a única diferença foi a violência que foi aplicada da Mulher Maravilha cortar a cabeça do Lobo da Steppe, onde o Darkseid confronta o pessoal da Terra também já era meio que esperado. A parte das Amazonas eu achei bem legal, era 300 só de mulheres, cara, isso foi interessante. Queria ver um filme do Zack Snyder só das Amazonas, mas sem dúvida nenhuma a parte que foi mais importante desse filme foi a derrota dos heróis, porque no final, onde as Mother Box viram uma unidade, o Cyborg não consegue evitar que elas se unam, ele perde o controle e o plano do Darkseid de invadir o mundo, de invadir novamente a Terra é concretizado. Isso foi interessante porque esse foi o ponto em que o Flash brilhou. A derrota foi interessante, mas o ponto de virada
foi ainda mais interessante, porque foi o momento em que o Flash voltou no tempo, mas isso já foi mostrado anteriormente, quando ele vai ressuscitar o Superman. Aí ele volta no tempo para poder refazer aquilo que ele precisava. Era um dos limites impostos aí que ele não podia ultrapassar, mas ele volta no tempo e salva aquela realidade, entre aspas. Mas na verdade acabou criando a realidade alternativa do Nightmare do Batman. A gente vê aqui como a expectativa e a realidade funcionam. A expectativa é de que tudo deu certo, mas a realidade é onde tudo deu errado. Esse filme de 2021 do Snyder, ele é interessante por todo o arco dos heróis também, onde cada um teve o seu espaço, teve o seu tempo de tela, teve o seu momento de brilhar, com certeza. Ben Affleck gostou desse comentário. Tinha algumas cenas que não seriam necessárias para o filme, que, assim, a história que o Snyder quer contar, esses microeventos, essas pequenas cenas, elas não precisariam estar ali. São as partes em que aparece a Lois, período de luto dela. A gente compreende, a gente entende, é o momento que se fazia necessário, mas ao mesmo tempo não acrescentou tanto para a história. Também a parte do Ajax, do John Jones, não acrescentou muito para a história. É legal porque é um easter egg, é um algo a mais para o fã, mas não são cenas que necessariamente fizeram a história progredir, mas tá lá, eu entendo, isso é legal. Outras se fizeram necessárias, de fato, como a passagem dos pais do Cyborg, que foi muito importante, o quanto a mãe incentivava ele, estava junto ali, e o pai, ele era aquela pessoa ausente, mas que no fim gostava muito do seu filho e fez de tudo para ressuscitar o seu filho, porque levando em conta o que aconteceu, na minha visão, o Cyborg morreu realmente. Ele morreu e foi revivido. A Mulher Maravilha, que ganhou mais destaque, ela teve um tom mais sério, o tom do Batman vs Superman, que era o que eu esperava. Apesar de eu não curtir muito essa ideia dos heróis passarem de vigilantes para justiceiros, que é o que o Snyder conta, que eles matam. Eu não concordo muito com essa visão, mas eu compreendo no geral, no todo, no macro, e é interessante ver essa versão. Então, essa Mulher Maravilha mais dura, mais séria, que faz as coisas mais concentrada, que tem esse poder nas mãos, é uma mulher empoderada de verdade, mas que também sofre pela ausência da sua família, por estar longe, e as provocações do Lobo da Steppe em cima dela, é até um pouco complicada essa frase nos tempos atuais, que ele diz para ela: você será minha Amazona. E ele fica provocando, dizendo para ela que as suas irmãs morreram e ela deixou isso acontecer, mas ela mostra a força, a garra, ela não se deixa abalar, ela não quer ser aquela heroína para ser salva, como às vezes acontece. O Superman, cara, eu tenho que dizer que do tempo que o Henry Cavill se tornou Superman, eu nunca vi ele dar um sorriso. E eu vi momentos de felicidade ali quando ele estava com a mãe, com a Lois. Cara, isso foi muito legal, foi muito bonito de ver. Esse Superman um pouco mais humanizado. Por mais que fossem ali pequenos momentos, mas foi um Superman humanizado. O Batman, que também teve o seu momento de redenção, tanto o Batman, personagem Bruce Wayne, como o Ben Affleck, o ator, que com certeza foi bonito de ver. A minha visão foi bonito de ver. Ele falando sobre a fé, onde o Batman acredita, ele tem fé, ele diz, ele vai voltar. E todo o arco do Batman é sobre a sua redenção. Ele sofre pelo luto do Superman, ele sofre por tudo aquilo que aconteceu e ele tenta resgatar o Superman, ele tenta mudar essa história, ele tenta reverter esse quadro e ele diz pro Alfred, eu tenho fé. E dos momentos que ele fala, eu tenho fé, poxa, eu fiquei muito animado, feliz de ver esse Batman tentando acreditar de novo na humanidade, tentando acreditar de novo no Superman. Esse Superman que parecia triste, deprimido, mas que ele trouxe esperança com o retorno dele no momento final contra o Lobo da Steppe. Com certeza esse Batman, ele melhorou. Pra mim é outro Batman. Não é o Batman amargurado do Liga da Justiça 2017. É um Batman mais esperançoso, que acredita, que tem fé. O Ezra Miller como Flash é engraçadinho
E tem o salvamento da Aire West, que, se eu não me engano, ela é o caso amoroso dele, mas também se torna uma heroína, não me recordo bem, mas eu achei bem legal. O Flash não mudou muito, mas ele também teve um tom mais sério, mais introspectivo. Isso foi legal. Os momentos que ele passa com o pai dele, que ele tenta ajudar o pai, eu achei interessante. Achei bem divertido as participações dele. Não é como no 2017, que era só piada boba, mas as piadas que foram bem construídas. O Aquaman, ele não mudou muito. Só retiraram as piadinhas sem graça, mas é o Jason Momoa e ele entrega. Existe um backgroundzinho a mais, que é a história da mãe dele ter abandonado ele com o pai. E no fim ele vai buscar pelo pai e ele ainda tá nesse meio termo, igual a Mulher Maravilha, que ele não se definiu como rei de Atlantis e ele precisa ainda se descobrir mais da história dele. Isso também foi interessante, apesar de eu achar a participação do Jason Momoa pouco seca, mas com certeza foi ótimo. Só um pouquinho seco, apesar dele estar molhado, né? Piada péssima. Nossa, mãe do céu. E também o Lobo da Steppe. Por incrível que pareça, gente. O Lobo da Steppe que ganhou um background, não só pelo CGI, que foi melhorado, foi aperfeiçoado. Eu não vou dizer que... Não, ele era feio mesmo. Gente, desculpa, mas a de 2017 era feio. Quem gosta dele, eu entendo. Mas esse de 2021, ele causa medo. Ele causa o senso de urgência que os personagens precisam ter para poder enfrentá-lo. Você olha pra ele e diz assim, esse cara, ele veio pra dominar. Ele não tá aqui brincando. Ele não tá aqui a passeio. Ele tá aqui com vontade de gás, como diz aqui o pessoal da minha região. Vontade de gás. E isso eu achei também imersivo quando há aquele diálogo do Desai com o Darkseid. E o Desai comenta com o Darkseid que houve uma traição do Lobo da Steppe e tal, e ele precisa conquistar 50 mil mundos para poder regressar para sua casa. E criou-se esse background do Lobo da Steppe. E tudo que ele faz, ele alimenta aquele sentimento de, não só de regresso para casa, mas também de que ele quer reconquistar a confiança do seu mestre. Isso foi interessante. Ele é um vilão ruim. Ele é um vilão mau. Tanto que a batalha contra as Amazonas, nossa, cara, sanguinolento, pesado. Mas, ao mesmo tempo, você entende as razões pelas quais ele tem lutado. Isso foi muito interessante. Dá um background para esse vilão. Que ele não seja só um vilão genérico que vai morrer, como acontece em outras produções, outros filmes. O próprio Darkseid, nas suas pequenas aparições, nas suas pequenas intervenções, quando ele chega aqui da primeira vez e luta com os deuses, os Atlantes, as Amazonas, para conseguir a sua tão querida e amada equação antivida. E isso, cara, foi bem legal. A luta foi bem legal. Eu só fiquei incomodado porque ele tomou um pau danado, cara. O Darkseid não é pra ser tão fraco assim. Assim, teve pessoas comentando que aquele era o Uxas, que é a versão anterior do Darkseid, mas eu particularmente acho que não. Acho que aquela versão já é o Darkseid, porque o Uxas, ele era uma versão de Apocalipse junto com seu irmão, antes dele cair dentro da Força Ômega. Os dois meio que disputavam o poder para quem ia assumir o trono de Apocalipse, e o Darkseid acaba atravessando o seu irmão e consegue os poderes. Existe uma justificativa para que ele tenha aquela forma meio grotesca, um pouco dura, parece um pedaço de chão rachado. E assim, pelo que eu entendi, o Uxas, ele é um pouco diferente do Darkseid, então eu acho que era o Darkseid mesmo, desde o início. E assim, eu achei bem legal, achei muito interessante, muito bem feito as aparições dele. Eu acho que foi bem colocado, mas poderia ser melhor. Mas no geral, é um ótimo vilão. Espero ele futuramente, já que estão querendo restaurar o Snyderverse, e isso pode ser com que façam ligações mais futuras. E sabe, um Brainiac da vida, eu tô esperando, gente. Eu tô esperando mais coisas. Eu achava que o Darkseid deveria ser o vilão final, mas tudo bem. Com relação às músicas, cara, assim, foi muito bom. Toda a mixagem de músicas novas que foi feita,
para cada momento, para cada instante, foi bem interessante, diversificou do filme antigo e isso me incomodou um pouco, que foi o lance da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, toda vez que ela ia fazer alguma coisa, entrava um slow e começava um coro gregoriano, alguma coisa assim. Cara, isso me incomodou um pouco, sendo franco, viu? Isso me incomodou um pouquinho. O que eu tenho para dizer sobre o Liga da Justiça de 2017? Eu vou dizer para vocês aqui que não desprezem aquela versão, apesar de ser uma versão que não foi concluída pelo Snyder, porque aquele filme ele representa o tom daquela época e hoje nós vivemos um outro tom. As pessoas que estavam naquela época elas tinham uma mentalidade e hoje elas têm outra. Apesar desse gap, desse espaçamento entre as duas versões, muita coisa mudou, o mundo mudou. As pessoas viram coisas diferentes, o cinema mudou, a forma como a gente consome conteúdo mudou. Então, assim, eu entendo, eu compreendo que aquela versão não é uma versão agradável para alguns fãs, principalmente para os fãs, mas é a versão que foi contada naquele momento. Eu vejo aquele filme como uma realidade alternativa, onde as coisas que aconteceram nos dois filmes resultaram em arcos diferentes, como a própria IA da nave do Superman diz. As raízes do futuro foram plantadas no presente. Cada filme tem o seu momento, então não despreze. Se for possível e você tenha tempo, assista a versão de 2017 e depois a de 2021. E faça uma comparação entre as duas, como o tom mudou, como as cores mudaram, como as piadas, todo o microcosmo, todos os contextos ali foram totalmente diferentes. E faça essa reflexão, não despreze, assista, porque é uma versão diferente dos mesmos eventos. Isso é interessante, essa discussão. Teve muita gente que gostou, muitos críticos famosos que gostaram, e eu não desdenho deles. Eu não posso chegar a dizer que o fulano tá errado porque ele gostou desse filme. Não, pelo contrário, ele tem a visão dele daquele filme, onde ele acredita que aqueles eventos foram contados da forma que precisava ser contado, e a mesma coisa a gente tem o Snyder Cut, onde os eventos foram contados da forma que precisava ser contado. Isso é interessante, isso é muito legal. Sobre expectativas e realidade. Assim, gente, eu acredito que muita gente assistiu esse filme com a expectativa de que fosse um filme novo, um filme totalmente diferente do 2017. Só que isso eu comentei no meu outro programa, a expectativa era que fosse o mesmo filme com um ponto de vista diferente. E foi praticamente o que aconteceu, não tem muita coisa diferente. O problema é que as pessoas criaram uma expectativa, e isso é uma faca de dois gumes, porque quando ela é correspondida, é a melhor coisa do mundo, é a melhor coisa que você tem. Viva aquilo que você acreditou, se tornou realidade. Mas quando ela é quebrada, quando ela não corresponde ao que você esperava, é uma frustração enorme. Eu acredito que quem criou muita expectativa talvez tenha se frustrado um pouco ou muito, e as pessoas que não foram com grandes expectativas, que não foram com expectativas muito altas, elas gostaram mais do filme, porque esse filme é só uma versão diferente do Liga da Justiça 2017. Ele não é um filme novo, ele não é o filme do Nightmare, do Pesadelo do Batman, que aí sim seria muito interessante a gente ver mais desse filme, mais desses momentos, não desses momentos, mas desse filme mesmo, onde tem o Coringa e essa nova Liga da Justiça que se formou com a Mera, o Cyborg, o Deathstroke, que é o Exterminador, o Batman e o Coringa indiretamente. Esse era o filme que eu queria ver, sendo franco com vocês aqui. Eu gostei do Liga da Justiça 2021, mas o filme que eu queria ver era o Nightmare do Batman. Eu queria saber por que aquilo aconteceu. Por mais que me incomode um pouco esse lance do Injustice, do Superman, que vira um totalitarista porque mataram a Lois Lane, e a Lois Lane está grávida do Superman no filme de 2021. Esses indícios foram deixados pelo Zack Snyder lá com o teste de gravidez, e no final um cestinho que a Lois Lane vai carregando junto com a Marta pra dentro da casa delas. Então, assim, cara, eu não curto muito o clima Injustice.
Tem uma HQ, o Red Sun. É ambicioso e ao mesmo tempo é épico e ao mesmo tempo... Ele é muito bom. Ele é muito bom. Red Sun, recomendo. Tem até uma animação recente de 2019 e 2020 que conta como o Superman caiu, em vez dele cair nos Estados Unidos, ele cai na Rússia, na União Soviética. E eu não vou dar muitos spoilers aqui porque é interessante que você veja e tenha o seu ponto de vista com relação a esse Superman dessa realidade. Mas o do Injustice eu acho meio clichê, esse lance da sua amada morrer e o cara ficar transtornado, e isso me incomoda. Por mais que eu queira ver o Nightmare, que é o sonho do Batman, e com certeza é uma história que precisa ser contada, ao mesmo tempo eu vejo que é a minha expectativa lutando contra a realidade, que com certeza aconteceu no coração de alguns fãs, quando eles acreditaram no projeto do Snyder, mas ao mesmo tempo eles esperavam algo novo, e veio o Liga da Justiça 2017 com cenas estendidas. Eu acho que essa é a questão desse filme. Ele não é um filme novo, mas também não é um reshoot do filme antigo. Ele é um filme com a versão do Snyder, com as ideias que o Snyder tinha na mente dele, que é a questão da superação do luto, da família, de outras coisas que ele queria contar. Mas eu acredito que o fã, ele esperava mais. Eu esperava mais, desculpe. Eu gostei, mas eu esperava mais. Mesmo assim, o filme é ótimo, é maravilhoso. Eu não gosto de dar notas, porque dar nota a um filme é algo que pode ficar datado. Porque cada vez que a gente assiste um filme, ele se torna diferente. Porque nós vivemos momentos diferentes, nós passamos por tempos diferentes, nós enfrentamos coisas diferentes. É como eu citei lá atrás sobre o Liga da Justiça 2017. Você pode assistir esse filme hoje e ele ter uma interpretação nova para você. E você pode assistir o filme de 2021 daqui a 5 anos e ele ter uma interpretação diferente para você. Mas eu acredito que esse filme, além da sua importância no meio artístico e de todo o movimento, ele mudou a forma de se contar histórias de heróis. Ele mudou a forma como a gente vê esses personagens do DCU. Lógico, existe toda a questão da violência, e isso ficou claro, que esse filme é mais violento, tanto que, como eu citei, eu não gosto muito dessa versão de heróis justiceiros, eu prefiro a versão dos heróis vigilantes. Só algum ou outro que é interessante ter uma história de justiceiro, que é o próprio Punisher, o justiceiro, e um pedacinho bem pequenininho do Logan, porque o Wolverine, o Logan, ele é esse personagem que às vezes ele ultrapassa um pouco a linha da moral. Eu acredito que essa review ficou interessante, falando sobre expectativas, sobre realidades. Espero vocês nos próximos episódios. Tamo junto. Sim, galera. Lembrando vocês aqui, já ia me passando, as nossas redes sociais são o Instagram, Facebook e o Twitter. O @multicamadascast para o Instagram, @multicamadacast para o Facebook e o @multicamadacast1 para o Twitter, porque o Twitter não aceitou que eu botasse lá o Multicamadascast. Enfim, e também, lembrando novamente, se inscreve, segue a gente, dá like, comentários, porque a gente precisa desse engajamento para poder crescer e trazer mais conteúdos como esse. Se você gostou, dá seu joinha, deixa seu comentário. É isso aí. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau, gente.